Fala, confeiteiros! Eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos começar a saga natalina deste canal. Como todo ano, na verdade, esse é o segundo ano que a gente pega o Natal aqui no canal, e aí a partir de dezembro a gente faz vídeos com temáticas natalinas para a gente poder aprender mais sobre confeitaria, aproveitando esse clima natalino que eu adoro. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping. E para este primeiro vídeo de dezembro, para a gente abrir o nosso Natal aqui no canal, a gente vai fazer uma das montagens artísticas da confeitaria que eu mais adoro. Nós vamos montar uma casinha de biscoitos feita com a massa do gingerbread. Para quem não sabe, gingerbread é a massa daquele biscoitinho de Natal. O gingerbread é aquele biscoitinho de Natal que leva mel, açúcar mascavo, cravo, canela, noz moscada, gengibre. Então é um biscoito muito aromático, muito saboroso, bem amanteigado, muito gostoso e muito tradicional no Natal europeu e no Natal dos Estados Unidos. E que a gente traz aqui para o Brasil também, porque além de ser um biscoito muito gostoso, ele é muito bonito e as decorações que são feitas com ele são muito legais. No vídeo de hoje nós não vamos fazer a massa desse gingerbread, e aí você não precisa ficar desesperado porque eu já ensinei essa massa aqui no ano passado. Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do vídeo do ano passado, onde eu ensinei a fazer essa massa passo a passo, todos os ingredientes, medidas e como fazer a massa, para você ter a massa pronta, para você poder utilizar para fazer qualquer coisa, seja os biscoitinhos, seja uma casinha, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. E tem mais uma coisa, né? Para fazer a casinha que a gente vai fazer aqui hoje, eu usei alguns moldes que eu recortei, desenhei, recortei para recortar no biscoito o formato da casinha que eu quero, tá? Dá para você fazer casinha do formato que você quiser, com a arquitetura que você quiser. Só que para você fazer a casinha que eu fiz nesse vídeo, você tem que seguir exatamente o molde que eu segui. E eu não tenho como passar para você esse molde aqui no vídeo. Então o que eu fiz? Eu tenho um grupo no Telegram. Quem não sabe, Telegram é uma rede social, um aplicativo parecido com o WhatsApp, só que lá a gente consegue fazer um canal com várias pessoas e eu consigo mandar informações para vocês lá. Então, se você quiser o arquivo com as medidas e os guias que eu utilizei para fazer a casinha desse vídeo, também tem o link aqui na descrição do vídeo, com o link para você entrar no meu canal do Telegram, e aí você vai receber lá essa apostilinha com as medidas da casinha. Você vai receber também uma apostila com as quantidades e a receita do biscoito do gingerbread, então você consegue ver o passo a passo no vídeo, mas lá no canal do Telegram vai ter uma apostilinha com as quantidades e as medidas desse biscoito, fora outras informações milhares sobre confeitaria que eu posto lá diariamente. Então o link do vídeo da massa do gingerbread está aqui embaixo, e o link para o meu grupo do Telegram, onde eu tenho todas as informações sobre as medidas dessa casinha, sobre a receita da massa do biscoito e outras coisas várias, está aqui embaixo para você poder entrar e participar. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre a montagem e sobre a fabricação dessa casinha de biscoito, de qualquer outra peça feita em biscoito amanteigado, não só com a massa do gingerbread, mas a massa do gingerbread é uma massa de biscoito amanteigado e precisa desse toque, é o seguinte: a gente sempre precisa de um pouco mais de massa para recortar uma quantidade específica de biscoito. Então, por exemplo, para fazer essa casinha de hoje do vídeo, a gente usa mais ou menos 2 kg de massa de gingerbread. Só que se a gente fizer 2 kg de massa, a gente não vai conseguir recortar todas as peças, porque a gente precisa de um pouco mais, a gente precisa de um espaço de sobra de massa, para que a gente consiga recortar todas as peças e ter as rebarbas para a gente conseguir fazer o corte perfeito de massa. Então, para fazer uma casinha como essa, a gente precisa de mais ou menos 2,5 kg, 3 kg de massa, para a gente ter essa sobra, essa folga, conseguir recortar todas as peças com qualidade, com uma espessura por igual, sem ficar com peças muito finas e com peças muito grossas. Eu já vou explicar isso mais pro meio do vídeo, mas o interessante é que a gente sempre tem um pouco mais de massa do que a gente vai precisar de verdade para a gente conseguir recortar as peças com folga, com qualidade e que as peças fiquem bem bonitinhas. Então, por exemplo, para essa casinha que nós vamos fazer hoje, a quantidade de massa que eu vou passar lá no grupo do Telegram para você baixar a apostilinha é a quantidade ideal para fazer exatamente essa casinha.
E a primeira etapa para você fazer essa casinha é, depois que você terminou de fazer a massa do biscoito, o interessante é você embalar isso e levar para a geladeira por uns 20 minutos, meia hora, para que essa massa dê uma leve gelada, uma leve enrijecida, uma leve firmada e uma leve descansada para você conseguir trabalhar melhor. Se você começa a trabalhar com essa massa logo em seguida que você acabou de fazer, ela fica muito mole, porque essa é uma massa com muita manteiga na composição. Uma boa parte da maleabilidade que essa massa tem é proveniente da gordura, então quanto mais quente essa massa tá, mais mole essa massa fica. Quanto mais fria essa massa tá, mais firme ela fica. E outra coisa, quanto mais quente ela tá, mais essa massa tende a desenvolver o glúten da farinha que tem nessa massa, e essa massa começa a ficar elástica e depois de assada ela fica muito dura. Então, cuidado para não sovar muito essa massa, não ficar mexendo muito essa massa e sempre trabalhar com ela uma temperatura um pouco mais gelada para você conseguir abrir peças mais uniformes e não ter perigo de estragar a massa. Então, terminou de fazer a massa, leva ela para um descanso rápido e aí depois desse descanso na geladeira para dar uma leve firmada, a gente começa a pegar partes dessa massa e abrir para cortar as nossas peças. Para fazer essa casinha, a gente vai precisar de 10 peças diferentes, né? São duas frentes, duas frentes não, né? Uma frente e uma parte de trás, duas laterais da casinha, 2 telhados, uma peça que é a parte frontal da nossa casinha, uma espécie de entrada, né, com 2 telhadinhos, então aí tem os 2 telhados e uma portinha que na verdade a porta é opcional. Você pode fazer o desenho da porta em glacê real na própria parede da casa ou pode fazer um recorte de portinha como eu fiz aqui. Na verdade todo esse processo é opcional e você pode criar a casinha com o formato e o tamanho que você preferir. Para abrir massas amanteigadas, quebradiças, como esta, não é legal a gente ficar colocando mais farinha do que já foi na massa, principalmente porque a massa está com a quantidade de farinha ideal que ela precisa e com uma farinha que está levemente isolada da umidade pela gordura e tende a ficar mais difícil dela ser sovada e trabalhada a ponto dela criar elasticidade. Se a gente fica adicionando farinha de trigo para untar a mesa e untar a massa para você abrir o rolo, você começa a perder o ponto da massa, ela começa a ficar mais dura, começa a ficar mais elástica e aí depois de assado o seu biscoito não fica bom. Então como que a gente faz para abrir massas como essa? A gente utiliza filme plástico ou sacos plásticos de congelar ou qualquer outra superfície plástica que você consiga isolar do rolo para que você consiga abrir. Embaixo dela você também pode pôr sacos plásticos ou filme plástico. Só que aqui nesse vídeo, como eu preferi fazer? Eu preferi utilizar as folhas de silicone, que são aquelas folhas que a gente utiliza para levar preparações ao forno sem que elas grudem, né? Silpar folha de silicone, e eu vou abrir diretamente sobre o silpar com uma folha plástica em cima e um rolo para que aí depois eu faça o recorte dessa peça e ela já fique no silpar e já leve o silpar para a assadeira para assar. Então, você pode fazer de duas formas. Aqui eu vou fazer dessa e eu sugiro que você faça dessa forma. Por quê? Como essas peças precisam ser muito retas, muito quadradas, se você abrir elas fora do silpar ou da assadeira que você for assar e depois querer transferir essa peça para a assadeira, provavelmente você vai deformar essa peça. Então, a etapa aqui, essa que a gente vai fazer agora, é muito importante que ela seja feita com extremo cuidado para que as suas peças da casinha fiquem muito retas, muito bem medidas, para que depois na hora de você montar a casinha ela fique também bem retinha, bem bonitinha, porque quanto mais deformado o seu biscoito ficar, mais deformada a sua casinha vai ficar também. E outra dica importantíssima aqui é o seguinte: a espessura dos biscoitos tem que ser iguais em todas as peças. Porque quanto mais fino o biscoito tá, mais rápido ele assa. Quanto mais grosso ele tá, mais demorado para assar é. E outra coisa também, quanto mais fino o biscoito tá, menos estrutura ele vai ter na hora da montagem de uma casinha. Se for uma casinha desse tamanho aqui, se for um biscoitinho desse tamanho, se for fininho, não tem problema, porque é uma peça pequena, ela não precisa de tanta estrutura. Agora aqui a gente está fazendo peças com 20 centímetros de altura, com 15 centímetros de largura, e isso depois de um tempo, depois que assa, essa massa fica um pouco mais maleável. Ela não fica crocante igual ela fica
no momento em que ela é assada, né? Você assa, ela sai do forno um pouco macia por causa da temperatura, depois que esfria ela fica durinha. Passa 1, 2 dias, ela fica um pouco mais maleável. Não significa que está estragada, nem que está ruim de ser comido. Só que ela fica um pouco mais macia. Se a sua peça estiver muito fina, as paredes e os telhados da sua casa vão começar a ficar abaulados e pode ser que eles não suportem a montagem que a gente vai fazer. Então, para fazer uma casinha como essa, é interessante que a gente utilize pelo menos camadas de biscoito com meio centímetro de espessura. Aqui eu estou utilizando as placas de biscoito com 0,6 centímetros de espessura, que são 6 milímetros, que é uma espessura ideal para a gente fazer isso. Pode ser um pouco mais grossa, eu acho que muito mais grossa que isso fica muito grossa, mas mais fina eu acho que não é bom por conta da estrutura, tá? Se fossem biscoitos menores, não teria problema. Para montagens maiores como essa que a gente vai fazer aqui, o interessante é que tenha pelo menos meio centímetro, 5 milímetros de espessura, e aqui nesse vídeo eu estou fazendo com 6. O meu rolo tem duas peças que você encaixa nas extremidades com tamanhos para você conseguir abrir massas em espessuras específicas e por igual. Porque se você abrir com o rolo sem essas medidas, pode ser que uma parte da massa fique mais fina, outra parte fique mais grossa, e isso pode afetar tanto na hora de você assar, quanto na hora de você montar e dar estrutura. Imagina uma placa quadrada, um canto mais grosso, que demora mais para assar, e um outro mais fino, acaba assando demais. Então você precisa deixar essa massa mais tempo para assar aqui, só que aqui acaba ficando preto, e depois essa parte mais fina tende a quebrar com mais facilidade. A grande sacada do recorte e de assar essas massas é você abrir uma espessura homogênea em todas as peças, e que todas as peças tenham a mesma espessura, e que essas massas sejam recortadas com muito cuidado para que elas fiquem bem retinhas. Depois que você recorta a peça, você pode e deve levar essas peças ao freezer antes de assar, porque o interessante é que essa massa entre no forno quente, então você pré-assa o forno, mais ou menos ali 180 graus, pré-assa ele, deixa ele bem quente, e a peça que você recortou em massa crua leva para o freezer. A hora que essa massa que está lá no freezer está bem dura, você tira ela e coloca diretamente no forno quente. E aí essa massa vai assar, a farinha e os ingredientes que tem nela vão assar e coagular antes da manteiga conseguir se derreter por completo e essa massa deformar. Se você corta uma massa que está lá bem molinha ali, que você está trabalhando, e coloca ela no forno que você acabou de ligar, o forno vai esquentando aos poucos, a massa já estava macia e ela começa a derreter um pouco e ela perde o formato que você cortou. E aí um corte quadrado que você fez ou triangular acaba ficando meio arredondado. Então, para você evitar ao máximo essa deformação na hora de assar, você leva a peça que você recortou crua para o freezer, pré-aquece o forno bem quente. A hora que a massa estiver bem durinha, você tira ela, põe direto no forno e aí você deixa até ela assar e ganhar uma leve cor nas bordas, tá? Essa massa não precisa escurecer muito, porque senão ela pode ficar com gosto levemente amargo. Pode deixar ela dar uma leve corada, ela já é um pouco escura, então cuidado para você não tirar muito depois. E aí a hora que você vê que as bordas já estão um pouco mais escurecidas, pode tirar do forno. Quando sair do forno, não se assuste, porque ela vai estar macia, porque ela acabou de sair do forno, tem muita manteiga nessa massa, e aí ela vai estar mais mole. A hora que ela esfriar por completo, ela vai ficar firminha e você vai conseguir pegar essa peça com facilidade. Não tenta pegar a peça quando ela está quente, porque ela vai dobrar e vai quebrar. Caso você não tenha um rolo com essas medidas que eu estou usando aqui, você pode utilizar duas réguas altas, largas de metal, duas barras que você consiga medir e deixar elas sempre uma do lado da outra, a massa no meio, e aí você abre com o rolo e o seu rolo não vai conseguir abrir mais fino do que aquilo, entendeu? Então você tem a massa aqui, tem duas réguas, duas barras aqui do lado, você apoia o rolo sobre essas duas barras, a massa está aqui no meio, você vai abrir isso e aquelas réguas vão te impedir de abrir mais fino do que aquilo, e aí você consegue igualar a espessura da massa que você está abrindo, tá? Se você não tiver nenhuma opção, dá para fazer abrindo com o rolo no olho? Dá, mas aí toma muito cuidado para você abrir a massa aos poucos, tentar deixar ela o mais uniforme possível e deixar na espessura correta e com todas as peças mais ou menos com a mesma espessura, para você não ter problema de montagem e de
na hora de assar, no momento da cocção desses biscoitos. Outra dica, nunca asse peças grandes com peças pequenas, porque a peça grande vai demorar mais, a peça pequena vai terminar antes. E aí ou você vai queimar a peça pequena ou você vai deixar a peça grande crua. Sempre asse peças de tamanho parecido juntas para você não ter esse tipo de problema. Com todas as nossas peças de biscoito assadas e esfriadas, né, depois que elas já estiverem em temperatura ambiente, já resfriaram, você vai começar a fazer a decoração de glacê real de cada camada. Você pode fazer isso depois que você montar a casinha, só que eu acho que é mais fácil você conseguir fazer isso aqui agora do que depois de montado, porque aqui você consegue colocar na mesa, consegue fazer com glacê real ali mais fácil. Se você quiser fazer montado, pode, eu acho mais difícil. Então, nós vamos utilizar aqui glacê real branco, mas para você decorar essa casinha, você pode utilizar o glacê real da cor que você quiser e fazer a decoração que você quiser. Pode usar bicos lisos, bicos com desenhos, com ranhuras, inventar e usar a criatividade. Aqui eu vou utilizar o glacê real branco batido no ponto médio, aquele que é o padrão que vem nas instruções do rótulo do fabricante, que você consegue ter uma estrutura bastante firme, uma elasticidade boa, mas não é um glacê fluido, o que permite você fazer outros tipos de decoração. E aí nós vamos fazer desenhos de janelinhas, pequenos arabescozinhos na frente, nas laterais, no fundo, nas janelas a gente vai fazer depósitos de neve nos quadradinhos. Isso tudo é criatividade, criação. E depois com o glacê a gente vai desenhando aos poucos os formatos que a gente quer nas peças de biscoito. Então janelas, arabescos, neve escorrendo, o que a gente quiser, a gente faz agora com os biscoitos planos, deitados. Depois que esse glacê todo secar, a gente espera ele secar para depois a gente fazer a montagem das laterais da casinha. Então aqui na frente eu vou fazer bastante arabescos, bordinhas, para deixar bem rico em detalhes. Na frente a gente vai colocar janelas, a portinha eu também vou decorá-la bem bonitinha. Na parte de trás vou fazer uma janela maior. E no telhado a gente até vai fazer uma decoração com glacê real, que a gente utilizou um marcador da Blue Star. Não sei se vocês se lembram da minissérie que a gente teve em setembro com o bolo da Mônica, da turma da Mônica. Eu utilizei um marcador para fazer os poás na lateral do bolo. Aqui a gente vai utilizar o mesmo estilo de marcador, só que com um desenho diferente, que remete aí um bordado de um suéter. A gente vai fazer isso no telhado, então a gente marcou o biscoito cru para depois de assado a gente conseguir saber exatamente aonde que tem as pontinhas para a gente preencher de glacê, e a gente vai preencher isso de glacê nos telhados para dar mais uma textura para a nossa casinha. Então todas essas etapas foram pensadas e criadas para que essa casinha tenha uma determinada estética, fique bem bonitinha, bem acabada. Então faça uma pesquisa, procure casinhas reais na neve para você ver como é que tem. Procure casinhas de biscoito por aí, das mais famosas, das mais bonitinhas. Busque referências de texturas, de possíveis desenhos e coisas natalinas que você pode utilizar nesse preparo. Se não for natalino, de outros temas, mas faça uma boa pesquisa para você saber como você vai fazer a sua decoração, se ela vai ter cor, se ela não vai ter cor, se ela vai ter outros elementos fora o glacê real. Essa é a parte mais legal da gente fazer esse biscoito, criar e imaginar como vai ser a decoração dele depois de montado. E aí depois de decorar todas as placas, a gente espera esse glacê secar e aí vai para a montagem da nossa casinha de biscoitos com glacê real também. E aí, para isso, para a gente colar os lados dessa casinha um no outro, eu vou utilizar glacê real. Bateu esse glacê real, a gente vai colocar ele em sacos de confeitar para grudar os lados da casa e grudar a casa em um tabuleiro, uma bandeja. Só que uma dica muito legal para você aqui, que eu sempre faço toda vez que eu tenho que fazer casinhas de biscoito. Eu gosto de tingir o glacê real que eu vou utilizar para colar as peças da casa com uma cor parecida com a cor da casinha. Por quê? Eventualmente vai sobrar glacê real para fora e é até interessante que às vezes tem esse excesso para você conseguir raspar e ela ficar bem grudada um lado no outro. Só que se esse glacê estiver branco, vai ser mais difícil de você limpar ali a lateral da casinha depois e você vai ter que ficar cobrindo partes, emendas onde tem essa cola, né? Essa cola comestível que é o glacê real,
para que não fique feio, aquela coisa borrada, né? Imagina numa construção quando a gente cola alguma coisa com cimento e aí fica aquela coisa borrada de cimento que depois você passa uma massa, passa uma tinta. Aqui a gente não vai ter todas essas etapas, né? A parede da casinha final é o biscoito. Então, para a gente poder ter o melhor acabamento possível, eu gosto de tingir o glacê real com a mesma cor do biscoito para que essa sujeirinha de glacê fique camuflada e minha decoração depois com glacê branco seja mais fácil, eu não tenho que ficar cobrindo e tentando tirar manchinhas de glacê branco. Como que eu vou fazer para tingir um glacê real com essa cor do biscoito? Eu vou utilizar corante amarelo, corante marrom, corante laranja, um pouquinho de verde e um pouquinho de preto. Aí você deve estar se perguntando, Gabriel, de onde você tirou todas essas cores? Isso é uma questão de treino e de entender como as cores funcionam, principalmente quando você trabalha com pigmentos, tá? Quando você olhar para aquela cor do biscoito assado, você tem que pensar que ali tem açúcar mascavo, que é marronzinho, tem a manteiga, que é amarelinha, depois isso foi para o forno, escureceu um pouquinho, tem a farinha, que apesar de a gente parecer que é branca, ela não é 100% branca, ela é meio amarelada. Então eu fui captando essas cores, fui percebendo que tem marrom, que tem amarelo, que tem um pouquinho de laranja também, tonalidade, depois que assa ganha uma corzinha. Só que o verde e o preto é para você trazer a cor mais para perto do realismo, né? Eu joguei o verde para tirar um pouco, estava muito avermelhado, e aí eu joguei um pouco do verde para puxar a cor um pouco para o outro lado e um pouquinho do preto para dar uma escurecida e deixar um pouco mais sóbrio. E aí eu fui chegando perto da cor do biscoito. Toma cuidado para seu glacê não ficar muito escuro, porque o glacê real, quando ele está mole e você está tingindo, ele sempre fica numa tonalidade um pouco mais clara do que ele vai ficar depois que secar. Depois que secar, ele dá uma leve escurecida. Então, se você fizer uma cor muito forte ou muito igual a do que você quer fazer, depois que secar, ele vai ficar um pouco mais escuro. Então, tenta fazer uma cor parecida com a do biscoito, um pouquinho mais clara, para você ter essa camuflagem do glacê e da massa do biscoito. Aqui é uma questão de treino para você chegar na cor, não só do biscoito, como qualquer outra coisa que você queira atingir uma tonalidade de cor. Tenta estudar as cores, enxergar aonde elas se encaixam, quais são as cores que se complementam, como você consegue chegar naquela tonalidade utilizando pigmentos, que é o que a gente utiliza na confeitaria, são corantes, e aí então aos poucos você vai conseguindo atingir esse resultado. Aqui já dei a dica das cores que eu utilizei, e vai colocando corante aos poucos para você não pesar demais numa cor e depois não tem volta. Ou você adiciona mais glacê ou você começa a fazer de novo. E aí eu vou colocar esse glacê num saco de confeitar e a gente vai começar a colar as laterais da casinha. Aqui, para colocar essa casinha em pé, eu estou utilizando um tabuleiro avaré de 25 por 25 centímetros, que vai ser o suficiente para a gente montar a casinha ali em cima e ter um espacinho em volta para você conseguir segurar e pegar. E para você colar as primeiras 4 paredes da casa, pensa comigo o seguinte, que é uma regra que você vai utilizar para montar qualquer casinha de biscoito sempre. Imagina a frente da casa, tem um recorte que tem aquele mais compridinho, nesse caso, né? Tem algumas que é quadradinho mesmo. Seria interessante que essa frente, a frente onde você olha para a casinha, não tivesse nenhuma emenda de cola de paredes. Então, a gente não vai colar, por exemplo, tem uma parede aqui da casinha. Você não vai colar a parede lateral assim. Você vai colar ela assim, porque isso faz com que a emenda fique na lateral e não na frente. Então, a frente da casinha, a gente vai colocar as duas paredes coladas aqui e não aqui. Entendeu? Vocês vão ver isso aí no vídeo. E a gente coloca uma faixa de glacê real na parte de trás, na parte de baixo, gruda uma na outra e gruda elas no tabuleiro.
E aí a gente vai tirar os excessos de glacê real que ficaram para fora com um dedo, com uma esteca, um paninho molhado você tira da tábua também a sujeirinha e limpa, e você vai limpando essas sujeirinhas de glacê, tirando os excessos. Na parte de dentro, não precisa tirar os excessos, é até bom que tenham esses excessos, você pode até colocar um pouco mais de glacê por dentro, assim, nas emendas da casinha na parte de dentro, para que a hora que esse glacê secar, ele realmente segure as paredes e funcione como um cimento mesmo. O glacê real é fantástico para esse tipo de coisa, porque depois que ele seca, não tem como as paredes se desgrudarem uma da outra. Só vai desmoronar se a sua massa de biscoito tiver mole, e aí ela vai quebrar no meio, mas nas vigas onde você colou as paredes, pode ter certeza que não vai desgrudar mais. Secou o glacê, não descola nem a pau. Então você cola essas primeiras 4 camadas e aí depois a gente vai colar os telhados, e aí a gente passa a cola nas rebarbas ali da casinha, cola os telhados e passa essa colinha também na parte superior. E aí vai sempre tirando os excessos de glacê. Como esse glacê já tem uma cor parecida com a da casinha, não é tão difícil assim de você camuflar. E aí toda a estrutura da sua casinha está montada. A gente vai montar a frente também colando da mesma forma, colando os telhadinhos, colando a parte da frente, e depois de todas essas peças estiverem coladas, aí então a gente vai fazer os acabamentos da casinha com glacê real branco, e aí você pode fazer bordinhas embaixo, nas divisões da cola que você fez, a gente vai fazer neve escorrendo em cima do telhado, nas bordinhas do telhado, e tudo isso vai ajudar a dar acabamento e vai deixar a nossa decoração ainda mais bonita. Uma dica aqui, quando você for fazer neve escorrendo em cima do telhado, nas bordinhas do telhado, se ficar alguma parte mais pontudinha, molha o seu dedo ou um pincel num potinho com água e alisa para que não fique tão em relevo. Se ficar pontas assim para cima, que não é o que aconteceria com a neve, você abaixa isso com o dedo molhado ou com o pincel molhado para ficar lisinho e ficar mais parecido com uma neve que se depositou ali no telhado e deu uma leve escorrida. E aí depois que você finalizar toda essa decoração de glacê, deixa ele secar bem para você não ter perigo de borrar, de estragar, de quebrar, e aí a sua casinha está pronta para ser dada de presente ou até mesmo para você vender. Aqui a gente está utilizando uma técnica de escultura em massa de biscoito amanteigado, decorado com glacê real, que pode ser utilizado de diversas formas possíveis. Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Utilize essa técnica com criatividade, crie coisas novas, teste coisas novas, não tenha medo de testar, fazer uma casinha como essa, porque é mais fácil do que parece. É muito importante você seguir todas as regras e as dicas que eu dei aqui para que a sua escultura de biscoito saia o mais perfeita e bem acabada possível. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo ou aqui em cima, já não sei mais onde fica esse botão, se inscreve nesse canal e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Não se esqueça de entrar para o meu grupo do Telegram, lá você vai ter a apostila com a receita dessa massa de biscoito, com os guias e os moldes que eu utilizei para fazer essa casinha, e toda semana eu posto lá as quantidades das receitas que eu faço aqui, fora outros conteúdos, técnicas, dicas e receitas que eu posto lá diariamente. Aqui embaixo também tem o link do vídeo da massa de gingerbread que eu já ensinei no ano passado, então clica aqui e assiste para você ver como é que faz o passo a passo desse biscoito, tintim por tintim. Me segue nas redes sociais, Facebook e Instagram, e a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia, com mais um vídeo com o tema de Natal, Natal 2020. Um beijo para todo mundo e até lá! Although it's
it's been said many times, many ways. Merry Christmas to you. I can tell you what Christmas is all about. Although it's been said many times, many ways. Merry Christmas. That's what Christmas is all about.